E aí, meus amigos, boa noite. E aí, Júlia, a primeira que entrou aqui hoje, hein? E aí, Lu, boa noite. Jaque. Galera, vai entrando aí que hoje começa as nossas lives. E aí, vocês estão animados, galera? O professor Vinícius já entrou aí, hein? Nosso entrevistado de hoje. Ellen, Biel. Tudo bem com vocês, galera? Boa noite. Muito obrigado, primeiramente, aí pela presença de todos aqui na nossa live. Falar uma coisa pra vocês, eu falo com vocês aqui pelos stories todos os dias, praticamente. Mas o nervosismo não tá pouco, não. Na verdade, não é nervosismo, né? É tipo uma ansiedade aí, mas da boa. E aí? Seguinte, meus amigos. Vamos ir pelo nosso roteiro aqui. Isso aqui é uma coisa que eu jamais pensei, imaginei que poderia estar fazendo aqui com vocês. Veio a ideia. E aí, Renato? Minha mãe entrou aí. Calma, eu já termino de falar. Débora, Flávia, Mirelle, Simone, Thaís. E aí tá Bruna, Caroline, Samantha. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como eu tava falando aqui, é uma coisa que eu jamais imaginei estar conversando com vocês aqui, principalmente sobre política, que é um assunto que eu posso afirmar que eu não sou 100% leigo, mas muito novo tudo pra mim, tudo que eu tô conhecendo aí. E quem já me segue, muito obrigado. E os novos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre eleições. Quem tá aqui é para conhecer melhor os candidatos aqui de Serquilho. Hoje nós vamos entrevistar o Vinícius, daqui a pouco eu vou chamar ele aí. E eu gostaria que vocês mandassem, se tiver mais perguntas aí, vocês podem mandar suas perguntas também. Vamos lembrar sempre, né, trabalhar com muito respeito. A gente não tá aqui para ofender ninguém, a gente tá simplesmente para passar informação aí. E se vocês estiverem gostando, taca o dedo aqui, ó, acho que é esse lado, o meu é esse lado que tá aparecendo. Taca o dedo no coraçãozinho aí, manda pro máximo de pessoas que vocês puderem mandar para assistir a nossa live aí hoje, beleza? Galera, vamos lá. Então, respeito, acima de tudo, todas essas perguntas que nós vamos fazer hoje foram feitas pelos seguidores, Facebook, Instagram, WhatsApp. E eu vou chamar nosso amigo Vinícius aqui, só um segundo. Aí tá atrapalhando vocês? Tá de boa? Olá, Thiago. Boa noite. E aí, Vinícius? Beleza? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, como combinamos, né? Eu acabei não lendo a sua trajetória, então eu vou ler agora. Galera, hoje nós vamos entrevistar o Vinícius Moraes. Ele tem 26 anos, tem anos de experiência na área da educação. Ele é responsável pelo programa Aprendiz há 7 anos aqui na cidade. Ele é professor efetivo no estado, filho do professor Genésio e da dona de casa Elizabeth, marido da Lete e padrasto do Baca, Marcelo Baccarini. Candidato a vereador em Serquilho pelo Partido Republicanos. Hoje entrevista Vinícius Moraes. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Thiago. Primeiro, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a você pela iniciativa. Realmente, hoje em dia,
principalmente o público jovem, que é a maior parte dos seus seguidores, comenta sobre memes, comenta sobre maquiagem, futebol, eu acho isso super legal, super justo, mas falar de política também é coisa para jovens, jovens como nós, jovem para os que estão assistindo, e parabéns principalmente para você que usa dessa sua influência digital nesse momento para falar sobre eleições, e não é uma pessoa fútil que fica postando, tomando banho de mangueira na laje, né? É para falar de política. Então, obrigado mesmo. Oh, eu que agradeço aí por você ter entrado em contato, né? Parece que você viu aí, já chamou e falou, você é o primeiro, né? Então, estamos aí. Quem mais está presente nas redes sociais nessa época, ou melhor, daqui para frente, não só nas redes sociais, né? Mas interagindo, né? Com certeza está na frente. Bom, então vamos tratar aqui do que nós viemos fazer, né? Que é falar quais são os seus objetivos aí, se caso você for eleito vereador aqui de Serquilho. E eu trouxe o primeiro textinho aqui pra gente, só pra gente ficar por dentro. É o seguinte, galera, tem o assunto, se o assunto estiver legal para vocês, se o assunto estiver fluindo, não estiver chato, dá o coraçãozinho aqui pra gente e manda um joinha. Mas e, se o assunto ficou pesado, ficou... Não quero esse, tá cansativo, aí vocês podem colocar o dedinho para baixo aí, ó, só escreve assim, ó, próxima, que a gente já sabe que é próxima, próximo tema, próxima pergunta, seja lá o que for. Beleza, galera? Então, ó, dedinho pra cima ou dedinho pra baixo. Fala próximo, a gente já muda de assunto, não precisa nem... Já fala, Vinícius, para, a galera não tá curtindo. Beleza? Mas acho que aqui só vai ter dedinho pra cima hoje, né? Assim seja. Ó, Vinícius, você também tem direito total de não querer responder, caso você não saiba ou você não queira, enfim. Aí é com você. Ó, então vamos lá. Eu vou ler um pequeno textinho aqui para vocês. O poder que um vereador possui não está diretamente relacionado à execução de uma obra ou uma simples troca de lâmpada de um poste ou a construção de uma escola. Este poder é indireto, pois ele pode apresentar uma emenda à lei orçamentária sujeita à votação ou por meio de uma indicação ou requerimento enviado ao prefeito. Através desses instrumentos, o vereador poderá solicitar a realização de uma obra, mas sempre dependerá da ação do Poder Executivo. O que você tem a dizer sobre isso que eu li? Sair entregando cesta básica para a turma, já era? Resolve o problema? Com certeza não, Tiago. É interessante você falar sobre isso, que muitas pessoas, às vezes, não sabem ou confundem o que um vereador faz, né? Ou o que deveria fazer, melhor dizendo. Primeiro, é importante a gente dizer que o vereador ele está lá para ser a ponte entre o povo e o prefeito. É impossível o prefeito, e nem deve ser assim, receber pessoa por pessoa na prefeitura e ficar escutando o que precisa. Os vereadores servem exatamente para isso. São os olhos e os ouvidos da população para falar na Câmara de Vereadores. Propor projetos de lei, fiscalizar as contas do prefeito, ver se o que está proposto no plano plurianual está sendo cumprido. E com certeza não tem nada a ver com distribuir cesta básica, muito menos ficar prometendo casinha popular de CDHU, que não é assim que funciona. É facinho, né, ganhar uma casa. Tem todo um processo, né? Exatamente. Se fosse para ganhar casa, até eu votaria na pessoa que me oferecesse. Porque quem que consegue uma casa por um voto está quase, né, leilão. Então não é assim que funciona. A pessoa tem que... Se ela está te oferecendo uma casa, você pode ter certeza que ela vai ganhar umas 4 com dinheiro de corrupção. Então não acredite nesse tipo de coisa e não é assim que funciona. É isso aí. Bom, então, Vinícius, antes de eu ter feito essa pergunta, tem muita gente que teve dúvida a partir do momento que eu lancei os vídeos, né, falando que eu ia fazer uma live, não só uma, né, como eu irei fazer 14, né, os 14 primeiros que entrarem em contato comigo, eles serão selecionados e por isso tem mais 3 vagas só, então quem tiver interesse, corre aí. E muita gente mandou
mandaram print de uma lei falando que não poderia fazer live com o vereador. Aí eu fui a fundo, procurei, pesquisei, fui lá no cartório eleitoral e aí me falaram, não pode ter showmício. Então, você poderia explicar um pouco sobre isso? Exatamente. Então, talvez nós que somos jovens, nós éramos muito pequenos quando acontecia isso, mas antigamente poderia fazer o que a gente chama de showmício, contratar um artista para fazer um show, para fazer propaganda daquele candidato a prefeito ou vereador. A legislação foi melhorando, ela mudou, então foi proibido o showmício. Então passou a ser comício. O que é comício? Reunir em algum lugar com um palco e os candidatos falar sobre suas propostas. Entretanto, com a modernidade, agora com o mundo digital, pode-se fazer live sim, aliás, é muito pertinente o que você está fazendo aqui. Entretanto, não pode ser um showmício live, ou um live showmício. Eu chamar um artista aqui do meu lado, ficar cantando música, porque é claro que as pessoas vão se interessar por ele ser artista, e eu me aproveito disso para fazer campanha. Isso é proibido na legislação eleitoral. Entendi. Caso isso acontecesse, você também não poderia cantar, né? Porque senão acho que não ia ter telespectadores. Olha, eu prefiro ser vereador. Todos vão preferir que eu seja vereador do que cantar, você pode ter certeza. Fechou, então. Galera, tá explicado aí para quem tava em dúvida aí, não vamos ser caçados, nem processados, nem mutilados. Não é assim que funciona. Fechou, então. Vamos dar a sequência aqui, ó. Eu gostaria que, depois que eu lesse esses 4 pontos, que você tivesse falar alguma coisa sobre. As principais atribuições de um vereador, né? Primeiro, fiscalizar as contas da prefeitura para que não tenha obras superfaturadas e ou atrasadas. Tem muito caso desse aqui na nossa cidade? Desculpa, cortou a hora que você falou. Você pode repetir a pergunta? Fiscalizar as contas da prefeitura para que não tenha obras superfaturadas e ou atrasadas. Tem muito disso na nossa cidade? Eu acho que a gente tem que diferenciar o que entende por obras paradas e obras atrasadas, ou superfaturamento de obras. Para isso, é preciso analisar muito a fundo cada uma dessas contas, e é sim dever dos vereadores fiscalizar essas contas, mas recentemente a maior polêmica envolvida em questão de superfaturamento, que poderia acontecer, mas não é o caso, é o caso da obra do Centro Cultural, que muitas pessoas estão criticando o valor investido. Isso me entristece muito, principalmente como professor, porque deturpa o que significa cultura, as pessoas não entendem qual a importância de se ter cultura numa cidade, mas existiu sim um certo problema, porque essa obra iniciou há muito tempo, e ela foi passando de prefeito para prefeito, e infelizmente se deteriorou muito o material que estava lá. Então teve que começar praticamente do zero, mas isso não quer dizer que houve superfaturamento. E a respeito de obra parada, ou obras paradas no município hoje, não existe obras paradas, existe obras em funcionamento, que elas estão indo, mas obviamente, devido à pandemia, houve assim, uma desaceleração. Mas é claro que elas estão no mesmo ritmo planejado. Isso ocorre. Sim. Muito bem. Vamos lá para a segunda. Ó. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, visitar os órgãos municipais, fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que é obrigado por lei a prestar esclarecimentos em até 30 dias. Certo? Também é uma das missões do vereador. 3. O vereador fala em nome da população, do partido político que representa e de movimentos organizados. E 4. Importante atribuição ao vereador é a elaboração da lei orgânica do município. Você poderia nos falar mais sobre o que é e como funciona a elaboração da lei orgânica, que foi novo para mim, eu descobri o que é isso hoje. Vamos lá, então. Primeiro, que talvez o termo que você usou aí esteja um pouco correto. Não é exatamente a elaboração da lei orgânica. A lei orgânica já existe. É a elaboração de emendas à lei orgânica. Ou seja, ela existe e você vai colocando coisas ou atualizando essa lei, que obviamente ela vai mudando ao longo do tempo.
Então, a Lei Orgânica de Serquilho, ela é datada do ano de 3 de abril de 1990, na época, inclusive, o presidente da Câmara era o Nelson Pilon, e o prefeito da época é o atual prefeito municipal, Aldo Sanson. E para que ela existe? A mesma história da Constituição Federal, ela é a base de tudo que acontece no município relacionado à organização econômica, à organização do setor público em geral, dos funcionários e tudo mais. Agora, uma coisa que eu gostaria de colocar um adendo aqui, Tiago, que isso é muito importante para quem está escutando, assistindo, enfim, é que eu, Vinícius, ou você que acompanha, você, Tiago, não precisa necessariamente esperar de um vereador uma emenda à lei orgânica, perdão. Uma emenda à lei orgânica. Por quê? Uma lei de iniciativa popular, ela pode também. O que isso significa? Que se 1% do eleitorado daquela cidade fizer uma coleta de assinaturas, no caso de Serquilho hoje dá 3.600 pessoas, e fizer lá uma abaixo-assinado, e entregar isso na Câmara, a Câmara é obrigada a votar. E isso vai para a sanção ou não do prefeito. Então as pessoas não precisam somente pensar em questão só, mas esse vereador não sei o quê. Você pode tomar essa decisão de emendas à lei orgânica. E existe uma outra modalidade, e a própria lei orgânica do município define, que 5% do eleitorado, né, hoje em Serquilho dá cerca de 18 mil pessoas, ela pode propor um projeto de lei, fazendo também um abaixo-assinado. Obviamente, ela não tem força de lei. Ela vai para a Câmara ser discutida e aprovada e ir para a sanção do prefeito se for aprovado. Mas as pessoas, elas esquecem que elas são tão fortes e tão representativas que elas se jogam só como se o vereador fosse tudo. E não é. Vocês, pessoas, o povo, é muito mais forte do que vereador. É claro que com o vereador, uma pessoa que te representa, isso facilita tudo. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou 5%, é isso? Dá quantas assinaturas? 3 mil e pouco, né? Se for uma lei ordinária, dá cerca de... Não, eu falei, desculpa. 5% dá cerca de 5% de... Olha, filho de professor de matemática e não sabe fazer a conta. Mas 5% de quanto? De 50 De 36 mil. De 36 mil. 10% dá... de 3, metade vai dar uns 1.700, mais ou menos. Isso, por aí. Então desculpa o erro aí, pessoal, com a conta. Seu pai era professor de matemática? Meu pai é professor de matemática. Estou envergonhando ele aqui. Ele é ainda? Ele era. Massa. Bom, então, se juntar aí aproximadamente umas 2.000 assinaturas, tem que ser levado à Câmara. Tem que ser levado à Câmara. Obviamente que a própria lei orgânica ela vai definir alguns princípios para a criação de uma lei. Não é só você chegar e falar da cabeça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu, salvo engano, em Minas Gerais, que uma cidade ela queria aumentar o número de vereadores. E daí foi colhido um abaixo-assinado na cidade e eles conseguiram derrubar, não aumentou. E aumentar de 10 para 13, só que acabou mantendo em 10. Entendi. Muito bem, vamos partir para a próxima, hein? Sim. Ó, com a popularidade das redes... Ô, galera, fala para mim o que vocês estão achando. Dá um joinha aí que ajuda nós aí, tá bom? Então vamos lá, o que você acha... Não, vamos para outra. Com a popularidade das redes sociais, mídias digitais, etc., você acha justo o uso do fundo eleitoral para financiamento de campanha? Qual que é o valor que cada vereador recebe para a campanha? Está aí a grande polêmica... Opa, bati aqui. A grande polêmica da vez é o bendito do fundo eleitoral, né? Primeiro, é importante esclarecer, Tiago, que eu, Vinícius, assim como os meus colegas de partido, e assim como acredito que todos os colegas aqui em Serquilho, ninguém recebeu dinheiro do fundo eleitoral. E não é por bondade, não. Não se enganem. É porque não chega.
Esse valor de 2 bilhões de reais dos cofres públicos, eles são distribuídos aos partidos e os partidos decidem a quem enviar, para qual cidade enviar e para qual candidato ele vai entregar aquele valor. Então eu não recebi nada. Até você não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Eu não recebi nada, inclusive isso são dados públicos, qualquer um pode acessar. Então, o que um partido, por exemplo, ele vai priorizar? Ele vai priorizar uma candidatura numa cidade grande. Sorocaba, por exemplo, aqui na nossa região, provavelmente algum partido vai receber algum valor. São Paulo receberá um valor muito grande. Mas em Serquilho não. Serquilho não funciona assim, pelo menos para os candidatos a vereadores. A respeito de se eu sou contra ou não, é um debate que, aliás, foi muito debatido na Câmara, no Congresso Nacional, e a gente tem que não só pensar nisso, né? A gente tem que pensar também que, como era antigamente, era um financiamento particular. No final das contas, quem pagava eram nós mesmos. Por quê? Ia lá o dono de uma empresa e falava: "Tó, político, esse dinheiro. Você acha que esse dono de empresa, ele deu porque ele é uma boa pessoa? Ou ele vai cobrar esse valor de volta?" Como é o caso da Odebrecht, que a gente está cansado de ver na televisão. Eles pegam em obras públicas e, no final das contas, quem pagou o dinheiro fomos nós mesmos. Agora é só de uma forma oficial para combater a corrupção e combater esse financiamento particular de campanha. A Cacá Fagiani, ou o Cacá, desculpa, vereador paga para se lançar? Não, não paga para se lançar, mas você paga os seus gastos, né? Então, no meu caso, eu, Vinícius, tudo que eu vou gastar na minha campanha estará esclarecido da onde sai o dinheiro, mesmo porque eu sou funcionário público, é muito fácil de saber quanto eu ganho, isso está na internet, e vai ser lançado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral exatamente tudo que eu gastar, porque tudo tem nota, é tudo claro, pelo menos eu com vocês ou com o sistema judiciário. Certo. Viu, deixa eu fazer uma pergunta, né? Ver se é isso que eu entendi. Então, você vai lá, você gasta R$ 1.000 em panfletos e adesivos. Panfletos não vamos usar papel. O Ulisses escreveu aí, diga não ao papel. Mas enfim, vamos lá. Você vai fazer um adesivo, vai colar no carro, gastou R$ 1.000 em adesivo. Esses R$ 1.000 é do seu bolso ou é do partido? Do seu bolso. Do seu bolso. Entendeu? Entendi. Não estou dizendo que no Brasil inteiro é assim. Eu estou falando comigo e com os colegas que também estão disputando comigo, se é assim que eu posso dizer. Muito bem. Esclarecido. Para mim, acho que para a galera aí também. Se tiver dúvida, manda aí. A Iris escreveu: mídias pagas. Você viu aqui um comentário do Lucas Grando? Mídias pagas são permitidas durante a campanha agora? Isso, vou permitir o adendo aqui. São permitidas, mas se você soubesse a burocracia que é para conseguir isso, é muito difícil, porque o Facebook tem uma legislação própria a ser seguida. Então não é tão simples chegar lá e impulsionar uma publicação, mas sim é permitido por lei ser declarado. Massa. Que é o impulsionamento, é isso? Impulsionamento, exatamente. Muito bem. Vamos lá, então, para... Vinícius, você como candidato a vereador, quais são os seus objetivos político-pessoal com esta candidatura? Interessante pergunta. Alguém respondeu aqui, Dugues. Eu não sei quem é Dugues ou o nome, só fazendo um adendo antes de eu responder a sua pergunta, ele falou: existe sim um material em que a coligação fornece santinhos e adesivos. No meu caso, só santinhos e 5 adesivos de carro, tá? Mas não é financiamento público. Mas só voltando então, meus objetivos pessoais e profissionais. Várias pessoas, Thiago, me questionaram, falaram assim: nossa, mas você com uma carreira sólida, né? Você tem seus empregos e tudo mais, por que você entraria na política?
eu me sinto, aliás, eu não me sinto representado por quem está lá. É, e isso me move muito. Por muito tempo, e ainda continuo trabalhando com jovens, eu vejo que a juventude é deturpada como se todo jovem fosse vândalo, mas existe sim uma série de problemas e de questões que os jovens gostariam de ser ouvidos e precisam, então não vejo essa representatividade. Um dos meus objetivos é esse, é dar essa voz. Outra questão que, como profissional de educação, eu também não me sinto representado por quem está lá, não é escutado, não sabe o que acontece nas escolas. Por mais que seja feito um bom trabalho pela Secretaria Municipal de Educação, ainda assim, tudo que é bom a gente pode melhorar e deve melhorar. Os profissionais da educação também não são ouvidos. É isso que me move, é por isso que eu estou aqui tentando me eleger, se é assim que eu posso dizer, contando com o apoio das pessoas, se possível. Então, esses são meus objetivos políticos, pessoais ou profissionais. Muito bem. Eu tenho uma dúvida que nem estava aqui. Por exemplo, se você for eleito, você pode trabalhar como professor e também pode trabalhar como vereador. Vamos supor, se antigamente Isso. você podia dar 10 horas aula por dia. Como você agora é vereador, você vai poder dar 5 horas. Tem alguma coisa disso ou não? Você dá aula quando você quiser. Sim, eu posso. A legislação de lei nacional, claro, permite que três profissões façam um acúmulo de cargo que a gente chama. Um é médico, outro é professor e o outro é membro do judiciário. Obviamente, se ele é membro do judiciário, ele não pode ser vereador, ou qualquer político. Ele tem que se afastar. No meu caso, como professor, sim, eu continuarei dando aula com certeza. É uma profissão que eu amo. Eu escolhi isso e vou continuar instruindo e ajudando quantos mais alunos eu puder. Entretanto, a legislação também me permite ser vereador junto com professor. Isso é previsto em lei, é legal, e considerando os horários, é só eles têm que encaixar. Mas olha uma coisa interessante, Tiago. Que horário você cumpre um horário onde você trabalha, eu como professor cumpro meus horários de trabalho, mas que horário o vereador tem? Você já parou para pensar nisso? 24 horas. Qual a obrigação? Desculpa, não entendi. Aonde tiver, alguém vai estar... eu acredito que alguém vai estar ou pedindo, fazendo sugestão, reclamação em qualquer lugar, né? Menos... Olha que interessante, e aí está a deturpação das coisas. Por obrigação legal, a única coisa que o candidato precisa fazer é estar nas sessões que acontecem 3 segundas-feiras do mês, lá na Câmara de Vereadores. É a única obrigação dele. Obviamente não é o que eu defendo, eu acho que não deveria ser assim, mas na lei está escrito que ele só precisa comparecer a essas sessões, ou sessão extraordinária, ou sessão solene que for marcada. Aqui em Serquilha acontece todas as... São 3 segundas-feiras do mês. Sim, eu acho que eu me enquadro em 99% das pessoas que, infelizmente, não vão até a Câmara assistir o que seria o nosso dever, né? Poderia ser, mas eu acho que também falha a Câmara Municipal em divulgar os seus atos. É claro que existe a transmissão pelo Facebook não, desculpa, pelo site da Câmara Municipal, a transmissão, existe a transmissão pela rádio, mas mesmo assim eu acho que falha um pouco de aproximar com a linguagem de que as pessoas estão. Por exemplo, se fosse transmitido no Facebook ou até no Instagram, não poderia ser uma ferramenta. Sim. O João escreveu: eu faço questão de ir nas sessões só para ver você lá trabalhando. Assim seja, viu? Assim Vinícius seja. Eleito, galera, caso o Vinícius seja eleito, essa live vai estar gravadíssima, não vai sair do meu feed, vocês vão lá e puxa a orelha do Vinícius. Bom, aqui parece que você é um professor bom mesmo, porque, nossa, o que a galera tá falando aqui, o que é o jaleco azul que um falou aqui agora há pouco?
Jaleco azul, muito bem. Quando eu trabalhei com jovens aprendizes, em uma determinada instituição de aprendiz, eu não posso citar o nome por questões éticas, os aprendizes, o uniforme deles é usar um colete azul por cima da roupa. Por isso que é usar esse colete azul. Massa. Uma dúvida que o Renato perguntou é a minha também. O povo pode participar lá na Câmara, na hora da sessão, com perguntas? Não funciona assim. Mas ele pode requerer a participação, sim. Ele pode requerer falar lá, mas o jeito mais correto seria ele escolher um vereador que represente, que ele fale e que o vereador vá lá defender o que ele falou. É para isso que nós pagamos com dinheiro público o salário de um vereador. Entendi. Aqui estão dizendo que não pegaram a época do colete azul, sim, tem alguns aprendizes mais antiguinhos que era a camiseta verde. Tem os jovens aprendizes que agora já são idosos aprendizes. Velhos aprendizes já. Não, veteranos. Um falou em veteranos, essa foi melhor. Isso, é uma boa. Viu? Então tá, vamos lá pro próximo. Ah, teve uma pergunta aqui que eu quero achar, ela do Alexandre. Calma aí, calma aí. Seria interessante... tá. Os candidatos, no caso você, né, falar se você é a favor, contra o atual governo do presidente da República. Olha só, o povo tá gostando, viu? Vocês estão debatendo do jeito que deve. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho a falar para vocês, que o voto é secreto. Se eu votei ou não no atual presidente é uma questão particular, assim como é de vocês. Mas o que eu defendo... Se eu defendo o atual presidente. É essa a pergunta, certo? Você votou nele. Muito bem. A respeito do se eu defendo ou não, eu defendo o debate. Eu defendo quando o presidente, junto com o Congresso, eles sabem conversar e debater para que nós, meros mortais brasileiros, que somos interferidos pelos que eles pensam em fazer, eles fazem. Eu não vou dizer aqui publicamente que eu sou a favor ou sou contra o presidente. Eu sou a favor do país. Se for um bom presidente, ele vai ter o meu apoio com certeza. Se for um mau presidente, vai ter a minha crítica da mesma maneira. Não é porque é fulano, beltrano, ciclano, se é de esquerda ou de direita, se veste verde, amarelo ou azul, ou vermelho, que vai ter a minha complacência. Nós não podemos ser nem festeiros de achar tudo que ele faz é certo, e nem sermos baderneiros de achar que tudo está errado. É preciso debater as coisas. E isso é uma coisa que falta também aqui na Câmara de Cerquilho. Para quem talvez acompanhe o ritual da Câmara de Vereadores, principalmente nessa legislatura de 2017 para cá, não existe debate. Né? A pessoa chega e fala assim, você é a favor da árvore amarela? Um levanta lá e fala sim, não, e acabou. Não existe um debate, não se fala, não se conversa com as pessoas. Então, se é para pagar, por isso que o povo está revoltado de pagar salário de vereador. Se é para fazer isso, eu falo, não precisa mesmo. Então, é isso que eu penso. Liso, saiu bem. Não, eu não tô desviando da resposta se eu sou a favor ou não do Bolsonaro. É isso que vocês querem que eu diga? Eu sou a favor de uma nação e que se um presidente faz o bem para o povo, sim, deve ser elogiado. Se faz ruim para o povo, deve ser criticado. É um agente público. Político não é profissão, está lá para representar. Parabéns. Vamos lá então para o próximo. Cerquilho possui várias instituições sociais. O que você acredita ser possível para ajudá-las ainda mais? Alguém falou, só para eu complementar a última pergunta, a Sol.mdn, desculpa Sol, não sei o nome, eu estou falando pelo perfil, mas não depende só do presidente. Muito bem. Depende também da Câmara.
Por isso que as pessoas têm que começar a prestar mais atenção em quem vota no legislativo do que só no executivo. Não adianta pensar só no prefeito sem pensar no vereador. Não adianta pensar só no presidente sem pensar no congressista, no deputado. Mas respondendo a sua pergunta aí das instituições sociais. É interessante, se você acompanhar em alguns lugares, o debate é muito chulo, tem muito candidato que só nem sabe o que ele está fazendo lá. Ele nem tem proposta, ele não tem ideia, não tem opinião, ele não tem nada. E daí ele fala assim, vamos ajudar o lar não sei o que das quantas, a casa de não sei o que das quantas, a residência terapêutica não sei o das quantas. Que jeito? Vai inventar dinheiro? Eles vão fabricar? Tem a Casa da Moeda em Serquilho? Não é assim que funciona. A própria lei orgânica que nós falamos aqui, quando se propõe um projeto, você tem que falar de onde esse dinheiro vai sair. E o que eu proponho como ideia é exatamente de colocar urnas mesmo, nos comércios, em todos os comércios possíveis, mas principalmente supermercado, que quando você passa, a pessoa, a caixa pergunta assim, CPF na nota? Daí tem muita gente que fala, não quero. Este cupom fiscal sem CPF na nota poderia ser colocado nessa urna. A instituição social, o lar, a casa, a residência terapêutica, a associação de animais, ela vai lá, busca esse cupom fiscal sem CPF e ela coloca no sistema da nota fiscal paulista para ela. Isto está previsto em legislação estadual. E o dinheiro do ICMS, aliás, uma porcentagem do ICMS daquela nota é revertida para a própria instituição. Se a gente fizer uma projeção por cima, eu garanto para você, Tiago, uns 30, 40 mil reais por ano dá para essas instituições ganharem só com essa transferência de imposto. Isso chama transferência de imposto para instituições sociais, da área social, cultural, educacional, esporte e saúde. Muito boa essa ideia. Quando a pessoa não quer o CPF na nota, coloca lá na caixa. Isso daí é muito comum em Sorocaba, pelo menos quando eu vou nos comércios lá, tem muito lugar, principalmente padaria real lá. Você vai lá, tem umas 500 caixas que você pode colocar esse cupom aí, né? Exatamente. Muito massa. E isso não quer dizer que nós inventamos dinheiro, quer dizer que nós pegamos uma parte do imposto que é estadual e veio para uma instituição da cidade. O Douglas pergunta, isso seria obrigatório para o comércio? Douglas, eu sou totalmente contra qualquer obrigação relacionada a empresas, porque ao invés de você trabalhar a conscientização, você faz o negócio se tornar ruim. Não é isso. Eu acho que a conscientização é a melhor coisa. Massa. Então, tá aí mais uma coisa a ser cobrada caso você seja eleito. Bom, sobre o novo Distrito Industrial, gostaria que você me falasse como surgiu, por que surgiu, como vai dar continuidade, se uma pessoa quer trazer uma empresa para cá, ele consegue algum benefício da prefeitura, como que funciona isso daí? Muito bem. Deixa eu só ponderar aqui para as pessoas entenderem que o Distrito Industrial, ele, na minha opinião, é a melhor obra, a gente não pode chamar de obra, mas é o melhor feito da atual administração. Eu vou explicar por que, na minha opinião, é. Tudo que foi feito é importante para o município, mas esse com certeza é. Por quê? Porque nós estamos pensando a longo prazo. Não é limpar uma pracinha e na semana seguinte está suja. Nós estamos falando em oportunidades de emprego para que a pessoa consiga conquistar com o suor do trabalho dela sem depender de ninguém. Sem ficar apontando o dedo, falar eu ajudei você. Ajudou nada. Foi lá, conquistou com o suor do próprio trabalho. Por isso eu acho a melhor obra da atual administração. Segundo, que a execução e todo o processo foi feito pelo executivo. O legislativo, a ele cabe a dotação orçamentária, ou seja, autorizar o dinheiro da compra de todo aquele terreno que será distribuído. E como que é? O maior terreno que tem lá, ele já está certo para uma empresa que já firmou parceria. Mas outras empresas de médio porte também podem estar lá, requerendo junto à Prefeitura de Serquilho, junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, essa conversa. Só que existe contrapartidas. Não é dado o terreno, ele é cedido.
então você vai ter que empregar tantas pessoas, você vai ter que fazer a seleção por meio disso e daquilo, você vai ter que cumprir a legislação, né? Tem que fazer um estudo socioambiental, então não é simplesmente dado, ele é um estudo para isso. Mas pessoas que tiverem interesse, né, empresários que tiverem interesse em trazer para a Cerquilho, são bem-vindos e sim devem procurar a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Em paralelo a isso, eu como candidato, penso que cabe ao Legislativo investigar 4 pontos. O primeiro ponto é se a legislação trabalhista está sendo cumprida. Por exemplo, a lei da aprendizagem, a lei do jovem aprendiz, é obrigatório que empresas que não optam pelo Simples Nacional, elas contratem a partir de 7 funcionários, 5% do quadro de funcionários, elas têm que ser jovens aprendizes. Se nós estamos cedendo um terreno que é público, um espaço público, a gente tem que saber se a legislação trabalhista está sendo executada. Outra questão, segundo ponto, nessa mesma linhagem, é a respeito das políticas com pessoas com deficiência. Empresas a partir de 100 funcionários, ela tem que destinar 2% das vagas para pessoas com deficiência com laudo médico. Um terceiro ponto, que a meu ver, e se eu eleito, eu também quero ficar próximo, é entender a demanda da empresa. O que é entender a demanda da empresa? Que curso você acha que o município deveria promover na cidade para que os empregados sejam colocados na sua empresa? Porque não adianta você trazer um curso que não tem nada a ver e a pessoa não vai arranjar emprego nunca, porque não tem demanda. Então é preciso entender, conversar sobre essa demanda. E um quarto ponto, que eu, se eleito, também quero essa conversa, é o impacto socioambiental que aquela empresa pode trazer. Será que aquela empresa não pode ajudar uma comunidade? Será que ela não pode doar árvores, né, mudas de árvores? Enfim, o que ela pode trazer de benefício além de toda a geração de emprego? Entendi. O governo pode obrigar eles a fazer essas doações? Tem que obrigar eles ou não? Não. Isso é diálogo. Isso é diálogo. Entendi. Uhum. Bom, o Renato, vamos inflar o ego um pouco do candidato aí. O Renato escreveu assim: Thiago, parabéns. Não conhecia esse candidato. Muito boa entrevista. Da hora. Bom, obrigado, Renato. Quais as suas propostas em relação à Santa Casa, mais específico, à maternidade do hospital e à falta de uma UTI? Eu acho que hoje é o maior problema de Cerquilho. Você pode falar o que você quiser. É claro que o problema do desemprego ele foi causado, e é muito maior, nossa, é horrível o desemprego, mas ele foi causado recentemente por causa da pandemia, muito em decorrência da pandemia e das crises financeiras. Mas o problema da Santa Casa é um problema que resiste. Né? O problema da maternidade é complicadíssimo. Eu não vou ser leviano com ninguém que está assistindo essa live, com ninguém que vai assistir depois, de falar que eu, Vinícius, vou resolver o problema da Santa Casa, porque eu seria mentiroso. E a última coisa que eu quero é que você vote em mim achando que eu estou prometendo uma coisa que não é verdadeira. Mas uma questão que eu me proponho a fazer, se eu me proponho ser eleito, é entender por que a Santa Casa de Cerquilho passa por tanto problema, sendo que todo o dinheiro que ela recebe. Não é pouco dinheiro, e nem estou afirmando aqui que é suficiente ou não, mas é muito dinheiro. Falta transparência. E isso, como vereador, eu terei, se eleito, a prerrogativa para saber as contas. Se você entrar hoje no site da Santa Casa de Cerquilho, as contas, o portal da transparência deles, a conta mais recente é de agosto de 2019. Nós já estamos em outubro de 2020. É impossível saber isso. Né? O terceiro quadrimestre de 2019, foram mais de 100 grávidas encaminhadas para partos em Tietê. Então também não pode falar que não é demanda, porque nasce criança até aqui. É preciso entender as contas.
Tem muito candidato prometendo mundos e fundos aí e esquece do principal, de onde o dinheiro vai sair. Não sou contra o que qualquer um quiser falar, prometer, é problema de cada um. Mas eu, como cidadão, me sinto ofendido essas pessoas que prometem obras faraônicas e vai resolver todo o problema sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Ou eles estão propondo que eles vão tirar dinheiro de algum lugar necessário. O orçamento de Cerquilho orçado para o ano que vem é de cerca de 180 milhões de reais. Mas ele é muito curto, porque 92 milhões de reais é gasto só com pagamento de funcionários e encargos sociais. O valor do investimento, de investimento mesmo da prefeitura local, é de 9 milhões de reais. Você pode falar assim, mas 9 milhões é muito. Não é nada para uma cidade pensando em investimento, porque tem a manutenção. Não é tão simples assim. Me fale de onde o dinheiro vai sair, daí você... Ou eles acham que tem o orçamento de guerra da pandemia, ou eles acham que tem o orçamento do governo federal. É o orçamento municipal. Ou eles estão propondo aumentar imposto, o que eu sou totalmente contra, porque todo mundo já paga imposto pra caramba e não merece mais imposto, não. Muito bem, então vamos cobrar aí, galera, do Vinícius se eleito Santa Casa, pelo menos, né, Vinícius? Correr A transparência, isso você pode me cobrar. Sim, fechou. Bom, galera quer ver fogo no parquinho. Tem uma pergunta que é assim, ó. Um certo vereador universitário na época defendeu em 2016 que se eleito iria brigar pelos 100% do reembolso estudantil. O mesmo que prometeu isso foi um dos primeiros a votar contra na sessão. Qual a sua opinião sobre tal assunto, já que você conhece muitos universitários? Hashtag competência jovem que fala, né? Muito bem. Aproveitando lá dentro, vocês tomam cuidado, porque é assim, vocês podem pesquisar as conversas antigas. Não é só esse daí que prometeu isso, não. Tem outros. Aliás, tem outros que prometeram abaixar o salário ou acabar com o salário de vereador e na primeira oportunidade aumentou. Mas respondendo a sua pergunta, Thiago, aliás, a pergunta que foi enviada aí, o problema do reembolso escolar é um problema que a balança tem 3 pesos. Por incrível que pareça, parece que uma balança tem 2, mas essa tem 3. Primeiro, tem os empresários, vamos dizer assim, que são os motoristas de vans, que estão arrasados com a pandemia, dependem disso para sustentar sua família. Isso é complicadíssimo. Eles perderam quase totalmente a sua renda, não tem nem como sobreviver. Isso é um absurdo, ninguém ter olhado isso, sabe? E não são poucas, são muitas. Então essa é a primeira peso da balança. O segundo está os universitários que reclamam das tarifas, né? Porque são 9 meses de reembolso escolar e são 11 meses de cobrança. É claro que os motoristas de van usam esse valor para manutenção dos seus veículos, mas mesmo assim é um valor complicado para os universitários. Vida de universitário não é fácil. Paga a faculdade, tem a questão dos livros. Eu conheço muitos, a maioria dos meus alunos são ou foram. Tem os que pagam, né, a van, tem uma série de gastos, né, e o salário não acompanha. Então, para resolver, e o terceiro peso da balança está o orçamento municipal. Eu vou voltar a dizer aqui para vocês, não se cria despesas, não é assim que funciona. É preciso entender a própria lei orgânica do município se você criar uma despesa sem falar de onde você vai tirar o dinheiro, isso é inconstitucional. A assessoria jurídica da Câmara já tira da pauta, nem é votado. É preciso equilibrar essas 3 balanças. O que é certo é que ninguém está contente. Motorista de van, a prefeitura com o valor que gasta e nem os universitários com o valor que paga. Como vereador, é papel da gente dialogar e entender da onde é possível sair o dinheiro. Uma ideia, não sei se é possível, mas eu estou propondo aqui um debate para ser pensado isso, será que todos os motoristas de vans não poderiam abastecer no mesmo posto para reduzir o custo? Assim, sei lá, negocia com o dono do posto um valor mais baixo, igual a Prefeitura de Cerquilho, que paga menos porque consome muita gasolina?
Será que não é possível esse transporte público gratuito municipal? Será que nos horários em que a demanda, ou seja, a quantidade de pessoas dentro do ônibus é baixa, será que não seria possível pagar para os motoristas de van fazerem essa viagem para compensar uma coisa da outra? Só que falta o debate, Tiago. As pessoas só querem, elas não querem trabalho, essa é a verdade. Elas só querem ir lá sentar, falar o sim ou não, ir embora e receber o salário. Essas pessoas que você diz são... Os vereadores. Ah, tá. Obrigado por completar. Ou competência jovem, ou então aquele candidato que é o mais jovem candidato eleito de Cerquilho, que inclusive se vocês pesquisarem nas redes sociais, há 5 anos atrás ele defendeu que ele não estava entrando por dinheiro, que ele ia esquecer do salário. Ele ia tirar o salário, ia baixar, doar, sei lá o que ele ia fazer. A primeira oportunidade que ele teve, ele foi o primeiro a aumentar o próprio salário. Aquele bem jovenzinho, que eu não posso falar o nome para a gente não ser processado, mas vocês sabem, o mais jovem eleito de Cerquilho. Fogo! Bom, vamos lá então para a próxima. Faltam 9 minutos. O mercado de... Vamos ver qual. Acho que essa aqui é uma boa, eu sei. O mercado de trabalho está cada vez mais disputado. Como garantir a empregabilidade jovem e como melhorar as condições para o jovem empreender e passar a ser protagonista na sociedade onde ele atua como um coadjuvante. Jovem é igual a 15 a 29 anos, conforme o Estatuto Nacional da Juventude de 2015. Exatamente. Então... Nós somos. É porque existe muitos termos, né? Muitos termos, desculpa. Jovem aprendiz, que é de 14 a 24, daí tem o jovem que é menor de idade até 18, jovem, mas no Estatuto da Juventude, sim, é uma lei nacional que define de 15 a 29 anos. Mas vamos lá rapidinho para a resposta, para você até poder fazer outra pergunta. Garantir essa empregabilidade, primeiro, não se vitimizem muito, jovens. Eu defendia isso em capacitação quando eu falava com aprendizes. Não se vitimizem muito. Vocês têm que buscar o protagonismo, porque os veteranos, eles não vão dar espaço mesmo. Inclusive na política, vocês não têm noção o quanto eu estou sofrendo por ser um candidato novato, por ser a primeira vez, e jovem ao mesmo tempo. Mas sofrendo mesmo, vocês não fazem ideia. Agora, a questão do protagonismo, eu gostaria de dar esse protagonismo para vocês na Câmara. Eu quero escutar os jovens e transmitir essa mensagem. Agora, a respeito da empregabilidade, eu falava para os aprendizes que é preciso também analisar o ponto, Tiago, que ninguém sai de jovem aprendiz efetivado como gerente ou presidente da empresa. Às vezes, nós temos que dar uns passos para trás para subir alguns degraus. Né? Eu vejo hoje muito debate falando assim, mas falta emprego, falta não sei o quê, mas falta também a gente ter humildade, talvez, de uma área operacional para a gente ir crescendo aos poucos. Não é vergonha para ninguém se você é universitário e você estiver trabalhando numa vaga de auxiliar de produção. Aliás, muito pelo contrário, o trabalho enobrece as pessoas. E aos poucos você vai tentando construir a sua carreira, tentando entrar na área, tentando fazer bicos, freelances, para daí sim você conquistar esse espaço. A respeito do empreendedorismo, eu também acho essencial, eu acho super legal, mas para esse pontapé inicial você tem que estruturar a sua vida, e só com o emprego mesmo para estruturar. Muito bem. Gostei do comentário do João aqui, ó. A melhor qualidade do Vinícius, ele só fala a verdade, doa quem doer. Então, se você estiver lá dentro da Câmara, a gente vai ter que ter polícia lá na porta, talvez. Bom, existe, graças a Deus, né, e graças ao Legislativo, uma lei que fala que se eleito eu tenho prerrogativa parlamentar, o que me dá direito de falar o que eu quiser na tribuna da Câmara, sim, doa quem doer. Qualquer coisa leva pro fórum, né? Exato. A gente resolve lá. Tá, bom, vamos lá. Tem mais 5 minutos, dá pra gente conversar um pouquinho aqui. É o seguinte, galera. Vocês estão gostando aí da live? Vinícius, você teria... Eu tava pensando aqui que nós temos mais algumas perguntas. A gente pode... Eu vou fazer ela
E a hora que tiver 5 minutos para acabar... Ah, já tá 5 minutos para acabar. Bom, vamos lá então. O que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos idosos? Se ele queria ter uma alta taxa de população aposentada, temos que pensar nessas pessoas para que elas se sintam úteis dentro da sociedade e não aconteça das pessoas a adoecer precocemente. Eu estava pensando aqui, Vinícius, eu vou ter que disponibilizar essa chance também para os próximos. Se você quiser continuar a conversa, a gente pode continuar mais meia hora. Ou... Ah, é? Não, tipo assim, a gente acaba essa live, porque o Instagram é 1 hora só, né? E aí a gente parte Uhum. para mais meia hora, se você quiser continuar. Por mim, tudo bem. Se as pessoas estiverem interessadas em escutar, estou aqui para debater o que quiser, inclusive depois da live, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, quiser marcar na minha casa com os devidos cuidados sanitários, estou à disposição de todo mundo. Bom, então a galera tá curtindo aí, eu acho que a gente vai continuar mais esses 30 minutos aí. E eu vou dar essa oportunidade para os próximos também, com toda certeza. Vamos lá. Eu tinha perguntado para você da qualidade de vida dos idosos, principalmente para eles se sentirem úteis dentro da sociedade e não adoecerem. Então, galera, peraí, deixa eu Uhum. explicar mais um negócio. Se cair a live, eu vou salvar ela e aí eu já ligo a outra. Vocês fiquem aí, beleza? Muito bem. Então, sobre a qualidade de vida dos idosos, essa é uma preocupação que tem que ser pensada por todo mundo. Pelas famílias dos idosos, pelos vereadores eleitos, pelo Poder Executivo, e Serquílio com certeza tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo que acontece em Boituva, eu acho uma ideia sensacional, mas é claro que precisa de um estudo de investimento, emenda parlamentar e saber como que funcionaria isso. Mas em Boituva tem a creche do idoso. O que é a creche do idoso? A família vai lá, igual uma creche de criança, deixa de manhã, ele tem uma série de atividades ali, psicomotoras, psicológicas, artesanato e tudo mais, e no final do dia, assim como uma criança na creche, você passa a retirar o seu idoso. Eu acho isso uma ideia sensacional, mas você sabe uma coisa que falha também em Serquilho? O Fundo Municipal do Idoso recebeu esse ano de transferências do imposto de renda o valor de pouco mais de R$ 10.000. E o que é essa transferência do imposto de renda? Isso eu acho que falha um pouco. Eu proponho, inclusive, que seja divulgado essas oportunidades. A pessoa, quando paga imposto de renda e ela tem imposto a pagar, não a restituir, a pagar, esse valor a pagar, você pode destinar 6% do imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso e para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que tem projetos para os dois públicos. E poucas pessoas em Serquilho sabem disso, para essa transferência. Vou dar um exemplo de Santos, Tiago. Claro que Santos é muito maior que Serquilho, mas enquanto nós recebemos 10 mil dessa transferência, a divulgação em Santos foi tão boa que eles receberam 3,5 milhões de reais. Então, às vezes o dinheiro está lá, só que ele precisa ser transferido, mas as pessoas não sabem como fazer. É preciso esclarecimento. Eu defendo muito isso, Tiago. Por isso que eu sou professor e pretendo levar essa expertise para a Câmara. Defender o diálogo, a escuta ativa e o conhecimento da população, com transparência, é claro. Muito bem. Galera, se tiver mais aí dúvidas, vão mandando aí para nós vamos ler a de vocês aí também. Bom, o que o Vinícius acredita que possa ser efetivamente feito para combatermos a velha política do toma lá da cá, que predomina entre os que já ocupam cargos públicos em Serquilho há muito tempo, desde a época dos dinossauros? Ai, ai, que pena que a Ó, gente não pode falar o deixa eu nome. falar aqui, ó, temos menos de 1 minuto, tá? A Então, live vai cair, eu respondo na sequência. isso, eu vou encerrar, na verdade, daí a gente já fica para a próxima aí, galera. Aguarda aí que ele vai responder o toma lá da cá. Valeu.